Olha, contar a história da nossa própria inteligência, uma jornada de 4 bilhões de anos, parece uma tarefa quase impossível, não é? Mas o trabalho de Max S. Bennett nos dá uma espécie de mapa. Ele mostra que toda essa evolução gigantesca pode ser entendida através de 5 avanços, 5 revoluções. Então, vamos começar essa viagem no tempo. Pensa só, mais de 150 anos atrás, Charles Darwin já imaginava que um dia a gente ia conseguir entender melhor as nossas origens. Pois é, parece que esse dia chegou. Hoje, essa luz começa a iluminar a arquitetura incrível que deu origem à mente humana. Para guiar a gente por uma história tão longa, a gente precisa de um bom mapa. A estrutura que vamos usar aqui é surpreendentemente simples, mas muito poderosa. Ela organiza toda a evolução da inteligência em alguns passos que são fundamentais. Então, guarde este número 5. Toda a nossa jornada, desde os primeiríssimos neurônios até a linguagem complexa que a gente usa hoje, pode ser resumida em 5 grandes saltos evolutivos. E é importante entender uma coisa: não foram pequenos ajustes, tá? Cada avanço foi uma verdadeira revolução que aconteceu em momentos de pressão ambiental extrema. A sobrevivência exigia uma nova forma de enxergar o mundo, e o cérebro teve que se reconfigurar para dar conta do recado. E aqui está o nosso roteiro. A gente vai começar com a direção, o nascimento do primeiro cérebro, depois vamos passar pelo reforço, pela simulação, pela mentalização e, por fim, vamos chegar na fala. Cada passo vai nos levar a um ancestral diferente e a uma nova e poderosa capacidade da mente. Agora, um ponto super importante antes da gente seguir. A ideia aqui não é criar uma escada da natureza com os humanos lá no topo. A gente não vai ficar comparando o nosso cérebro com o de um polvo ou de uma abelha de hoje em dia. O foco é outro. É seguir a nossa própria linhagem, passo a passo, para entender como o nosso cérebro se tornou o que é. Beleza, então, vamos lá para o comecinho de tudo. O primeiro cérebro não evoluiu para a gente ficar pensando em filosofia, não. Ele surgiu para resolver o problema mais básico da vida, para onde eu vou, ou seja, navegação. Tenta imaginar um mundo gigante, perigoso, pelos olhos de um dos nossos ancestrais mais antigos. A comida tá para lá, o perigo tá para cá. Como tomar a decisão certa para não virar almoço de alguém? Esse era o grande desafio para sobreviver. E a solução foi o primeiro grande avanço, a direção. O primeiro cérebro apareceu para juntar todos os sinais do ambiente e tomar uma decisão bem simples. Vou em direção ao que é bom e fujo do que é ruim. Pela primeira vez na história da vida, uma criatura podia se mover com um propósito. Ok, com essa base, a direção já estabelecida, a evolução começou a adicionar novas camadas, cada uma expandindo o que a anterior conseguia fazer. É como se cada avanço fosse um novo degrau numa escada de complexidade que só aumentava. E aí, quais foram os próximos degraus? Bom, primeiro veio o reforço. Os primeiros vertebrados, só saber o que era bom ou ruim já não era o bastante. Era preciso aprender com o que acontecia. Assim nasceu o aprendizado por tentativa e erro. Depois, com os mamíferos, veio a simulação. A habilidade de criar um mapa mental do mundo para poder planejar, sabe? Um verdadeiro e se acontecendo dentro da cabeça. E por fim, a mentalização, lá nos primeiros primatas, que nos deu superpoder de tentar adivinhar o que os outros estão pensando. Uma ferramenta essencial para viver em grupo. Olha, a mudança que é absurda. A gente deixou de ser guiado só por instinto. Com o reforço, o cérebro criou um sistema químico genial. A dopamina funciona como um sinal de opa, preste atenção nisso aqui, ajudando a gravar o que deu certo e o que deu errado. Para a simulação, surgiram novas áreas, como o neocórtex, aquela camada mais externa e enrugada do cérebro, que nos deram a capacidade de planejar e lembrar. E a mentalização usou essas mesmas ferramentas para um objetivo novo: decifrar o jogo social super complexo da vida em comunidade. Até aqui, esses 4 avanços já tinham construído uma mente, nossa, super complexa. Mas o quinto e último avanço, ele não foi só mais um passo. Foi a revolução. Uma virada de chave que nos separou de todos os outros e moldou a humanidade de um jeito único. E qual foi essa revolução? A fala. A linguagem não serve só para dizer o que está acontecendo agora. A verdadeira mágica da linguagem é permitir que a gente aprenda com a imaginação de outras pessoas. E isso abriu as portas para a cultura cumulativa, onde as ideias podem ser construídas e melhoradas geração após geração. E o mais genial é como a evolução fez isso.
Ela não criou tudo do zero, não. Ela reaproveitou as estruturas do cérebro que já existiam para mentalização, aquela habilidade de entender outras mentes, e as transformou num sistema para compartilhar o que tem dentro dessas mentes. Mas, no fim das contas, por que olhar para essa história toda de 4 bilhões de anos? Porque entender de onde a gente veio é fundamental para saber para onde estamos indo. Especialmente agora, no momento em que a gente está tentando construir novas formas de inteligência. E essa é talvez a grande mensagem de toda essa jornada. Se o nosso objetivo é criar inteligência artificial, o primeiro passo indispensável é entender a fundo a inteligência natural. É como se a nossa história evolutiva fosse o próprio manual de instruções. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta, que fica ecoando, né? A gente percorreu um caminho enorme, moldado pela natureza. Agora, com a tecnologia, a gente tem o poder de guiar a próxima etapa. O sexto avanço, ele está sendo construído neste exato momento, e somos nós que vamos decidir o que ele vai ser.